hoje nós vamos lidar com esse portal entre o problema do oscilador harmônico e o problema, vamos dizer, dos dois corpos, entre aspas, assim, né? Então, sei lá o que eu faço, o que vai ser o nome da aula de hoje, nem sei. Bom, mas, então, vamos começar lembrando assim, o oscilador harmônico, né? Eu vou considerar uma solução realmente elíptica, né? Então, eu vou pensar assim numa função z de R. C estrela aí é sem o zero, né? Ela vai satisfazer... Aliás, vou chamar ela de W. Z vai ser a outra. W dois pontos igual a menos K2 sobre MW. Então, é o lei de Hooke. Vou botar aqui, assim, talvez, o nome... Aqui, deixa eu ver. Bom, a gente vai ter a solução que vai ser uma coisa do tipo ômega de t é igual a cosseno de beta t epsilon 1 mais seno beta t epsilon 2. Onde, quando você deriva aqui, né, beta igual a tá assim, K sobre raiz de M. Então, quando você deriva esse cosseno duas vezes, aparece menos K2 sobre M. E o seno também. Quer dizer, a solução que vem desse problema aqui com os números complexos e tal. Tem uma coisa interessante que vocês vão ver melhor, talvez, no curso de cálculo 3, que é a conservação da energia. Quer dizer, aqui a gente tem uma energia de T, que tem a energia cinética, 1/2 de M mais K2 sobre... Acho que tem aqui o K2 sobre 2M. Deixa eu ver se tem esse negócio. Se você deriva isso aqui, pensa esses caras aqui como vetores, né? Então, norma de W de T ao quadrado é igual ao produto escalar de W de T por W de T. Em vez de pensar W ponto, mais à frente a gente vai pensar, mas vamos fazer assim, mais simples, de certa forma. Então, isso daqui, quando você deriva em relação a T, você tem aqui esse produto escalar. Vamos dizer, esse daqui, né? Se você derivar isso daqui, vai dar 2, vai dar, você deriva aqui, vai dar
W de t, W ponto de t, mais W ponto de t, W de t, derivando como um produto, né, que é igual a 2 W de t, W ponto de t. E o W ponto de t ao quadrado, quando você derivar, é só botar o W ponto aqui, né? Então isso aqui vai dar 2 vezes. Eu vou botar assim, vou botar o W dois pontos aqui assim. Que é, né, o W dois pontos é menos K2, aqui tem um W ponto, né? Então isso aqui é 2 vezes menos K2 sobre M, W de T, tá certo aqui, né? Bom, então, se você fizer o L' de T, eu acho que tem uma coisinha a ajustar aqui, mas isso daqui vai dar M aliás, menos, você tem M vezes menos K2 sobre M, então aqui você vai ter menos K2, W de T, W ponto de T. E esse daqui, então, na verdade, você não precisa desse M aqui, né? Porque quando deriva esse daqui, você vai ter 2 vezes isso daqui, tem o K2, então tira o 2M aqui. Aí você vai ter a derivada disso daqui, vai dar mais K2 que é igual a zero. Tá? É meio mágico, né? É meio mágico isso daqui, né? Tem uma energia cinética e uma energia potencial. A ideia da energia potencial é o seguinte, é que quando você tem só para explicar um pouco, quando você tem um campo de forças assim, que é um campo de força que depende da posição, você pode pensar, poxa, esse cara daqui poderia ser gradiente de alguma coisa. Então você pensa assim, mas então F seria gradiente de alguma coisa aqui. Mas poderia... É uma questão que o matemático se colocaria. Você tem um campo de vetores, ele poderia ser gradiente de alguém. Por razões que tem a ver com isso daqui, você pensa esse cara daqui. Aí quando você olha para isso, você vai ter essa situação, quer dizer, se você fizer a energia cinética 1 meio de mx ponto de t ao quadrado mais f de x de t, quando você chama isso aqui de E de t, quando você derivar, L' de t vai ser, aqui a gente tem m x 2 pontos de t, x ponto de t, aliás, esse aqui, na verdade, é o u, né? U. Aí quando você deriva u, isso aqui vai dar o gradiente de f em x de t, escalar x ponto de t. Menos o gradiente aqui, né?
Ora, se você está supondo aqui que mx dois pontos é igual a f de x, que é menos gradiente de u, então mx dois pontos mais aqui, gradiente de u, mais gradiente de u. Sim, aqui não tem, deixa aqui, o gradiente de u é o menos, como é que é isso? Mx, vamos botar, isso aqui eu botei gradiente de u, mas na verdade, gradiente de f é gradiente de u, né? Então, o mx dois pontos mais gradiente de u é zero. Quando a gente derivou aqui, a gente teve o mx dois pontos mais gradiente de u, então isso daqui é zero. Ainda está um pouco tosco, mas também a energia cinética você pode descobrir pelo mesmo... Tem a mesma integral de linha que conduz a você procurar essa função U, ela produz a energia cinética. Então tem uma maneira bem matemática. Tá? Você pode, vamos dizer, acreditar em energia, e aí você diz, não, tem uma energia cinética, uma energia potencial. Você pode simplesmente ser um ateu e dizer, ah, mas deixa eu calcular essas integrais de linha aqui e tal, e você chega na energia cinética e na energia potencial. Tá? Então isso aqui é um pequeno subproduto, mas de qualquer maneira você pode pensar aqui assim, né, que você tem essa parte, quando a mola, vamos dizer, está distendida assim, então você tem uma parte que é a energia cinética, que é um meio da massa vezes o quadrado da velocidade, e tem uma energia potencial que você ganhou esticando a mola. Então, quanto mais esticada está a mola, ou no caso o elástico, maior a sua energia potencial. Oi? A transmissão? Ué, aqui não está aparecendo. Deixa eu ver se tem algum. O negócio mudou. Eu botei num... O negócio mudou sozinho. Está melhor agora, eu acho, né? Então, a ideia é a seguinte, quer dizer, você tem o oscilador harmônico, deixa eu repetir, né? Tá, você tem o oscilador harmônico, você chegou a essa solução aqui. Quer dizer, o epsilon 1, quando você faz t igual a zero, isso zera, né? Então isso aqui é ômega de zero. Quando você fizer t igual a π sobre 2 beta, né? Quando você faz π sobre 2 beta, o cosseno zero e o seno fica 1. E aí você tem o epsilon 2. Tá? Só uma observação assim. Mas tem uma energia aqui que fisicamente é assim. Você acredita em energia cinética, então o negócio está aqui com a certa velocidade. Tem uma energia cinética, 1/2, né? Aqui é o ômega ponto, então aqui você é 1/2 da massa vezes a velocidade escalar ao quadrado. E tem um esticamento W aqui, que carrega uma energia potencial, que vai ser K sobre 2... Oi?
o negócio... Perdi minha conexão. Não sei o que aconteceu. Voltou de novo para o negócio que é o Bluetooth. Não sei por que ele está fazendo isso. Não sei como é que ele... Normalmente isso não acontece, não sei por que... Perdeu a conexão? Bom, estou de volta? Estou? Bom, vou ficar até olhando lá no negócio. Bom, então você tem essa coisa aqui. E misteriosamente, essa energia potencial é isso aqui. Tem uma maneira de você obter essa energia potencial. Tá ligado ao fato seguinte, mais geral, que é o seguinte: imagina que você tem no espaço, em R2, em R3, em cada ponto X, você tem uma força F de X. Então, F é o campo de forças. F está, vamos dizer, definido, no caso aqui, de R2 menos a origem, ou até definido na origem também, né? F de R2 em R2. Tá? Então, cada ponto aqui está a origem, aqui também o campo é zero, está tudo bem. E aí você tem o seu movimento é M, no caso aqui, W, 2 pontos, igual a F de X. É uma pergunta razoável, quando você tem um campo de força, é perguntar se, será que F é igual a gradiente de alguma coisa? Na verdade, eu vou botar menos gradiente, porque fica mais bonitinho. Tá? Essa U aqui vai ser a energia potencial, mas, em princípio, você olha para isso aqui assim. Tá? Eu não vou fazer todos os detalhes, talvez na quinta-feira até a gente pode se divertir com isso. Mas o fato é o seguinte: quando existe essa U, você tem uma energia potencial que é o seguinte: você pode dizer que a energia no tempo t vai ser 1/2 da massa vezes a velocidade escalar ao quadrado, mais a energia potencial, que é o U de x de t. Então significa que se o cara está aqui, né, de W de t, né? Quer dizer, o cara está nessa posição aqui, ele tem uma energia potencial que é associada à posição. E tem uma energia cinética que é associada à velocidade. Então, para estar nessa posição com essa velocidade, ele tem essa energia. E essa coisa, se você deriva, isso daqui vai dar
quando você deriva W ponto escalar W ponto, que é a norma de W ponto quadrado, isso deriva como um produto, né? E aí DDT disso daqui vai dar 2 W ponto W2 pontos. Então, quando você deriva isso aqui, o 2 cancela com esse 2, você fica com M W2 pontos W ponto. Mais a derivada disso aqui. A derivada disso daqui vai ser o gradiente da função vezes a derivada escalar derivada desse cara daqui. Que eu posso escrever, então, gradiente de U em W escalar W ponto. Só que esse daqui é menos o gradiente. Então, M W2 pontos menos F, que é mais o gradiente de U, aqui não é X, é W, né? Vou botar aqui W, F de W. Isso aqui é igual a zero. Se isso daqui for verdade. Então, isso aqui é zero. E você tem essa energia que se conserva. Quer dizer, se você está sob a ação de um campo de forças que é gradiente de alguém, quer dizer, só tem aquele campo lá agindo, ele é gradiente de alguém. Então, você tem uma energia potencial, que é menos esse alguém de quem ele é o gradiente, e uma energia cinética, e a soma das duas dá constante. Então, aqui é um caso particular disso. Quer dizer, aqui a gente tem uma energia de T, que é 1 meio de M, W ponto de T ao quadrado, mais K2 sobre 2, K2 sobre 2, W de T ao quadrado, e isso é constante. Eu não preciso saber nada de derivada parcial, derivada gradiente, nada disso aqui. Eu posso derivar aqui diretamente, derivando pelo produto escalar. Se eu calcular aqui L' de T, isso aqui deriva como um produto, então 2 corta com esse 2, fica M vezes esse cara daqui, escalar a derivada dele. Vou botar aqui W2 pontos de T. Esse daqui, caiu 2 aqui, K2, e aí eu tenho W de T, escalar W ponto de T. Então, eu tenho W de T, daqui, é igual a W ponto de T, que aparece aqui e ali, escalar W2 pontos de T, mais... eu comi o M, né? Tá aqui o M. MW 2 pontos aqui, mais K2 W de T. Mas, ó, MW 2 pontos mais K2 igual a zero é a minha equação. Então, esse cara daqui é zero. E essa derivada, então, é sempre zero. Então, essa grandeza aqui, que a energia total é conservada. Tá beleza? Então, eu tenho essas circunstâncias sobre o meu... eu estou dizendo assim, você tem um campo de forças. Então, é um campo de vetores. Cada ponto do espaço tem um vetor lá pendurado. E é ele que está... O seu movimento está sendo regido por esse campo. Massa vezes aceleração, essa força aqui. Aí você pode dizer, pô, mas tem um campo de vetores aqui. Será que esse campo de vetores não é gradiente de alguém? Então, coloca essa pergunta... e você
digamos que você conseguiu. Esse cara daqui é gradiente de alguém. Aí, você tem magicamente isso daqui. Eu posso explicar, vamos dizer, se você sabe gradiente, vamos supor isso aqui. Tá? Que você tem M, não sei se eu vou usar W, é que o W aqui está muito específico disso. Vamos pensar no caso geral, tá? X igual a F de X. X de T pode estar em R2, pode estar em R3, pode até estar em Rn, mas vamos pensar R2 ou R3. Então aqui você tem que F de X igual a menos gradiente de U de X. Quer dizer, você tem uma função U, digamos aqui, de R3 em R, tal que isso aqui. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso aparecer aqui. Digamos que eu sou... Então, eu vou me colocar na posição de ateu. Eu não acredito em energia. Mas eu acredito em gradiente. Então, eu posso me colocar essa pergunta, né? Eu tenho o campo F. Vou botar aqui de R2 para ficar mais simplesinho, em R, né? E eu quero saber se F é igual a gradiente de alguma função V. Então, como é que eu vou achar a função V? Eu penso assim, ó, claro que a função V, se eu somar uma constante, o gradiente da constante é zero. Então, eu fixo aqui um ponto A, ponto qualquer de base, né? E digo, bom, V de A vai ser zero, mas não importa. Se eu souber V de A, que eu posso arbitrar, eu posso pensar assim, se tiver um ponto B aqui, eu ando daqui até aqui. Faço uma curva. C de T. C de AB em R2, né? C de A igual a A, C de B igual a B, essa curva tão diferenciável quanto eu quiser. E aí eu penso assim, olha só, V de B menos V de A é igual a V de C de B menos V de C de A. Mas isso daqui, eu digo, opa, eu sei o teorema fundamental do cálculo, isso aqui é a integral da derivada. Então, isso daqui é igual à integral de A até B da derivada de V de C de T. E eu aprendi em cálculo 2 a derivar isso. Foi uma das poucas coisas que eu consegui decorar lá do cálculo 2, é que para derivar, né, quando eu tenho uma função f de C de T, se eu quiser derivar, vai ser regra da cadeia, gradiente de f de C de T escalar a derivada de C. Então, isso daqui é igual à integral de A até B de gradiente de V em C de T, escalar C ponto de T, dt. Então, ó, eu tenho aqui essa integral de linha, né, essa integral aqui assim, se esse cara daqui é a minha força, isso aqui seria a integral de A até B de f de C de T, escalar C ponto de T, dt. Para quem acredita em energia, acredita em trabalho. Isso daqui é o trabalho realizado pela força F, né? Porque ó, aqui, ó, na direção tangencial, o C ponto de T dt
é uma aproximação do espaço percorrido. Quando você faz o produto escalar de F pela velocidade, vezes dt, você está pegando a componente tangencial da força e multiplicando pelo módulo de C ponto de t dt, que é o dx, que é o espaço. Então você está integrando a componente da força na direção do movimento vezes a variação do espaço. Para quem acredita em trabalho, isso aqui é o trabalho. Mas para mim, ó, isso é um artifício por meio do qual eu consigo, fixando o V de A, obter o V de B. Quer dizer, se eu tenho o V de A, o V de B vai ser dado por V de A mais essa integral aqui. Então, isso daqui, né, seria isso. Mas, ao mesmo tempo, ó, essa integral daqui é a integral de A até B se eu tenho f de c de t, se eu estiver me movendo só, né? Agora imagina que essa c de t foi a minha trajetória, não é uma curva qualquer, é uma trajetória correspondente ao meu movimento. Quer dizer, supõe que eu tenho c dois pontos de t, mc dois pontos de t, igual a f de c de t. Tá? Não é uma curva que eu estou inventando qualquer. Eu joguei a curva aqui, ela saiu do ponto A, chegou aqui no ponto B. Então, se eu pegar uma curva assim, né, por um lado, isso daqui é V de C de B menos V de C de A, mas, ao mesmo tempo, isso daqui é M C dois pontos de T, escalar C ponto de T, dt. Que, opa, isso é a derivada, ó, isso aqui é a derivada da seguinte função. Se eu pegar 1/2 de M C ponto de T em norma ao quadrado, isso aqui é o produto escalar de C ponto por C ponto. Quando eu derivo, dá 2 vezes C dois pontos por C ponto, vezes o M, porque o 2 caiu aqui. Então, isso daqui é igual a integral de A até B da derivada em relação a T de 1/2 de M C ponto de T ao quadrado dt. Que é... Opa, peraí, agora... Achei alguma coisa aqui, né? Porque esse cara daqui, ó, V de C de B menos V de C de A é igual a essa integral aqui. Né? Quando eu botei esse cara, se a minha C é uma trajetória, então vale isso daqui. Mas isso aqui é integral da derivada. Então, é essa função em B menos essa função em A. Então, isso daqui é igual a 1/2 de M C dois pontos MC ponto de T ao quadrado menos C de B, né? 1/2 de M C ponto de A ao quadrado. Então, se eu passar para o outro lado, ó, eu tenho... Isso aqui, então, ó, um físico vai dizer, isso aqui é a variação da energia potencial, só que está com o sinal trocado. Isso aqui é a variação da energia cinética. Porque, realmente, ó, se eu passar para o outro lado, né, eu vou ter 1/2 de M C ponto de B ao quadrado menos V de C de B é igual a 1/2 de M C ponto de A ao quadrado menos V de C de A. Aí, como você é físico, você não gosta de
sinal de menos, né, você diz, não, então eu vou chamar U igual a menos V, vai ser energia potencial. E aí você troca isso aqui para mais U, mais U, e você tem que, vamos dizer, se você andou sob a ação desse campo, passou aqui no tempo A, passou aqui no tempo B, essa soma desse cara que apareceu aqui, ó, que eu batizei de energia cinética, mas ele apareceu nas minhas contas. Eu não fiz nenhuma consideração física para definir esse camarada aqui. Ele é o cara cuja derivada é esse cara que apareceu dentro do sinal de integral. E esse V, esse U, é um cara tal que menos o gradiente de U é a minha F. Então, quer dizer, tem esse cara aqui que eu posso chamar, não, isso aqui é energia cinética, essa é energia potencial, e ela no tempo B é igual a ela no tempo A. E A e B podem ser quaisquer que eu coloque aqui. Então você tem uma conservação da energia, que é uma coisa, vamos dizer assim, sagrada para a física, né? Então, se você é um físico, você acredita nisso, e eu sou um ateu, cheguei aqui e concluí que realmente é conservada. Não sei se esse Deus aqui existe, mas que ele funciona. Tá? Então, isso aqui foi um enorme parênteses, né, para explicar que essa coisa aqui aparece exatamente no caso, ó, que aqui a minha energia é K2 sobre 2, vamos dizer, seria norma de x ao quadrado. Quando você faz o gradiente dessa coisa daqui, vamos fazer na continha assim, K2 sobre 2, aí vai ser x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado. Quando você calcula o gradiente, vai dar x1, x2, x3, que é o x. Então, o gradiente disso é K2x. E a nossa equação é MW, vou até botar isso aqui, né? MW, dois pontos, igual a menos K2W. Se você botasse X aqui, você estaria dizendo exatamente que o seu campo de forças é menos o gradiente desse cara aqui. Tá, então, tá legal? Deu para acompanhar as contas? Quem tentou? Peraí, se perdeu onde? Aqui, assim, nessa história aqui? É porque eu introduzi... É porque, entendeu? Isso aqui é uma aula de cálculo 3, meio assim. Eu estou introduzindo uma integral de linha. A coisa básica aqui na história foi a seguinte, ó. Eu tenho uma função, eu tenho um campo de vetores F, pensar assim, de R2 em R2, e aí eu estou procurando uma função V de R2 em R, tal que gradiente de V igual a F. E aí eu inventei uma maneira de achar essa V dizendo o seguinte, ó, eu pego aqui um ponto A, um ponto B, faço uma curva que sai de A, chega em B, esse aqui vai ser C de A, esse aqui vai ser C de B, e digo, esse vamos dizer, é o pulo do gato da história aqui, né?
Entendeu? Porque quando você está em uma variável, cálculo 1, cálculo de uma variável só na retinha e tal, você procura uma função cuja derivada é dada. Aí o que você faz? Você vai e integra a função e acha a função cuja derivada é aquela, o teorema fundamental do cálculo. Então aqui eu estou meio tateando, pensando assim, ó, tá? Vou ter isso daqui. E eu só sei o seguinte, que se eu pegar a V em B, isso é V de C de B. A V em A é igual a V de C de A. Então eu posso dizer que calcular, saber quanto é que V varia quando eu venho de A para B, eu posso dizer assim, isso é V de C de B menos V de C de A. Isso aqui é uma função. Isso aqui é uma F de B menos F de A. Quem é a F? F de T igual a V de C de T. Quando eu faço T igual a B, dá isso aqui. Então, isso daqui é igual a integral de A até B de F' de T dt. Uma das poucas coisas que eu sei, decorei lá no curso de cálculo, que eu fizer a integral da F', se a F' for contínua, pelo menos, isso aqui vai dar F de B menos F de A. Na verdade, se a F' for integrável, também vai funcionar. Então, eu digo, então beleza, deixa eu ver, vou calcular essa F'. Quem é F'? Né? Quem é essa F' aqui? Isso eu aprendi no cálculo 2. Ó. Isso aqui, C vai de AB em R2, a V vai de R2 em R. Então, F' de T é igual a gradiente de V em C de T, escalar C ponto de T. Então, eu posso pegar e dizer, não, então, isso aqui é igual a integral de A até B do gradiente de V em C de T, escalar C ponto de T dt. Tá legal? Tá a bordo ainda? Bom, agora eu posso bom, isso aqui veio daqui. Eu estava procurando como é que ia ser essa V. Mas, ao mesmo tempo, eu posso olhar para a minha equação, né? Eu posso supor assim, mas supõe que eu tinha isso, né? Que eu tinha MC dois pontos de T igual a F de C de T. E o F é o gradiente de V. Então, isso daqui seria a integral de A até B do F de C de T escalar C ponto de T. Mas isso aqui é a massa da aceleração. Então, isso aqui é igual a integral de A até B de MC dois pontos de T escalar C ponto de T. E esse cara daqui é a derivada, entendeu? Eu vim aqui supondo isso, então eu saí daqui, V de C de B menos V de C de A, transformei nessa integral aqui, só que quando eu observo isso daqui, eu posso botar esse, né? Quer dizer, aqui, quando eu digo gradiente de V é igual a F, então eu posso botar F aqui. Se eu boto F e esse negócio está satisfazendo a equação do movimento, então eu posso substituir isso aqui. Só que esse cara daqui é a derivada de 1/2 de MC ponto de T ao quadrado dt. ddt aqui. Então eu digo, então agora eu posso resolver essa integral direto, porque eu estou integrando a derivada. Então isso aqui vai me dar 1/2 de M C ponto de B
ao quadrado menos 1/2 de m C ponto de A ao quadrado. Então, digo, ó, esse cara daqui menos esse é igual a esse menos esse. E agora é só dizer, não, eu vou trocar o sinal, eu vou chamar menos V de U, e eu tenho essa conservação da energia aqui. Esse U vai ser chamado de energia potencial, esse bicho aqui de energia cinética, e eu inventei a energia potencial, a energia cinética e a conservação de energia sem nenhuma consideração física. Mas essa integral de linha aqui é o trabalho realizado pelo campo de forças F. Quer dizer, eu ainda por cima inventei o trabalho. Então, eu fiz aparecerem aqui nessas contas 3 monstros sagrados da física, né? A energia potencial, o trabalho e a energia cinética. Mas isso daqui vale por causa da matemática. Claro que, valendo por causa da matemática, perde um pouco da poesia. Mas é difícil você extrair do professor de física uma explicação física. Não. Porque tem toda essa poesia. É claro que você quando puxa o elástico, né, você meio que sente essa energia potencial sendo adquirida, né? Quando ele está lá assim, você sabe que tem uma coisa armazenada aqui assim, né, que se você soltar ele vai embora. Né? E a energia cinética é uma coisa mais difícil de... Quer dizer, é meio difícil, do ponto de vista sensorial, você distinguir a energia cinética da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma coisa mais palpável, né? Mas, de qualquer maneira, tem alguma coisa também associada à massa e à velocidade que também, vamos dizer, você puxa com o negócio parado e aí você tem uma energia enorme armazenada aqui que sai e quando ele chega aqui com velocidade máxima ele não tem nenhuma energia armazenada, energia potencial, mas tem uma coisa aí que é a energia cinética. Mas quem revela, de certa maneira, que essa coisa que é a energia cinética e não a quantidade de movimento é a conta que a gente fez. Eu não consigo muito entender a energia cinética, mas talvez deficiência minha de não saber física. Então, eu digo para vocês sempre 3 coisas importantes que eu não aprendi, que vocês precisam aprender, saber, né? Física, programar e dançar. Bom, mas fecha esse enorme parênteses. O fato é que aqui no nosso massa-mola, o curso de cálculo 3 deve começar, por isso que eu falei aqui. Não, começar não, porque tem uma parte de integral dupla e tripla primeiro. Mas o nosso oscilador harmônico, ele tem essa energia cinética aqui, e que a gente mostra que ela se conserva calculando a derivada explicitamente, é zero. Tá? Fica o mistério de onde eu saquei esse negócio, eu mais ou menos tentei explicar aqui. Bom, mas tudo bem. Não sei se a nossa história vai terminar hoje, né? Aí a gente está na seguinte pista, né? A gente já viu que o Joukowski, vou escrever ele assim agora, acho que pode ser com K, que eu não sei, tem muitas maneiras de escrever o Joukowski, né? Então, o Joukowski me diz o seguinte, que se eu
fizer a transformação que leva W em Z igual a W2, no plano complexo, essa elipse que eu tinha aqui, né? Que é uma elipse com centro na origem, vira, quer dizer, enquanto o W vai percorrer essa elipse aqui, o Z vai percorrer uma elipse assim. Tá? Então aqui está o W de T, aqui está o Z de T igual a W de T ao quadrado. Tá? Isso foi a conta que a gente fez. O melhor aqui é porque eu fiz na aula passada, só recordando, quer dizer, quando você faz... quando você pega uma coisa que percorre um círculo no plano, e você pega aqui um ponto, sei lá, U aqui. Então ele tem raio R. Aí você pega esse U aqui e faz essa transformação, que é do Joukowski, que transforma U em U mais 1 sobre U. U é um número complexo, então você tem o direito de fazer isso daqui. Então, o que acontece com esse círculo aqui é que ele vira uma elipse de centro na origem e com os focos em -2 e 2. Basicamente, recordando, a gente tinha U é igual a R cosseno T mais I seno T. Aí, quando você faz 1 sobre U, vai ser U barra, 1 sobre U é igual a U barra sobre U barra. O barra vai ser R cosseno T menos I seno T, e o U barra é R2. Então, esse negócio aqui, U mais U sobre 1 sobre U, vira R mais 1 sobre R cosseno T, está aqui, ó, 1 sobre R cosseno T mais R cosseno T, mais I vezes R menos 1 sobre R seno T. Então, enquanto R não for 1, isso aqui não zera. Quando R for 1, isso zera, né, e você fica aqui com 2 cosseno T, que fica andando daqui para cá. Mas isso daqui, ó, se você chamar isso aqui de x, isso de y, quando você faz x2 sobre r mais 1 sobre r ao quadrado mais y2 sobre r menos 1 sobre r ao quadrado, isso vai dar 1. Porque você dividiu aqui. Tá? Então, está nessa elipse aqui. E os focos dessa elipse estão aqui em -2, 2, porque o foco é dado por, vamos dizer, esse tamanho daqui, né? Você tem aqui A, esse daqui é B e esse aqui é C. Então, C2 é igual a 2 menos B2, A2 é R2 mais dois mais 1 sobre R2, esse cara daqui vai dar R2, aqui vai ser mais 2 menos 1 sobre R2, se você levar isso ao quadrado, trocar o sinal, aí corta, que é igual a 4. Então, C2 é igual a 4, C é igual a 2. Então, sempre dá uma elipse com os focos em -2 e 2.
Então, bom, mas essa elipse aqui, ela não é uma elipse assim. Mas se eu pegar essa elipse aqui, agora, se eu pegar essa elipse aqui e multiplicar por um certo número C, ela vira, C é uma rotação com uma homotetia. Então, rotação e homotetia são coisas que preservam as proporções, né? Então, a sua elipse, que tinha focos em -2 e 2, rodou para cá. Quando você multiplica por C, ela só expande. Então, esse cara daqui que estava em -2, em 2, vai parar em 2C aqui, e o outro aqui em -2C. Tá? Então, você pode pensar que toda elipse assim é obtida da seguinte maneira: em vez de você fazer só essa transformação aqui, você faz isso e multiplica por C. Então, toda elipse veio, quer dizer, você pegou um círculo aqui, aplicou o Juca aqui, Juca transformado, Juca C, virou isso aqui. Agora, eleva isso ao quadrado. Quer dizer, se você eleva esse cara daqui ao quadrado, ele vira C2 vezes isso daqui ao quadrado, que é o 2 mais 1 sobre o 2 mais 2. Então, esse o 2 mais 1 sobre o 2 é como se você dissesse assim, está aqui o círculo de raio R, o U2 está percorrendo o círculo de raio R2 aqui. Então, se o 2 está percorrendo o círculo de raio R2, esse cara daqui está percorrendo uma elipse que continua, né, com focos em -2 e 2. Quando você soma 2, você pega esse foco e traz para cá, e o outro vem parar aqui em 4. Ela vira uma elipse com um foco na origem. Quando você multiplica por C2, simplesmente C2 é um número complexo como outro qualquer. Todo número complexo é o quadrado de algum número complexo. Então, C2 é um cara qualquer aqui, pode ser qualquer coisa. Então, fez a mesma coisa. Pegou a minha elipse, só que a minha elipse agora, que estava com foco na origem, vira uma nova elipse aqui com foco na origem. O outro foco estava em 4, ele foi multiplicado por C2, veio parar em 4C2 aqui. E repara que essas elipses que eu tinha aqui, desse tipo aqui, ó, quando R é igual a 1, ela degenera aqui assim. Quando R é maior que 1, ela vai virando elipses cada vez mais arredondadas. Então, você tem todas as excentricidades possíveis aqui, que não são alteradas por você multiplicar por C. Então, o fato é o seguinte: qualquer elipse que eu queira, eu posso obter como quadrado de alguma elipse que estava aqui. Então, é nesse ponto que eu estou. Quer dizer, o Bolin, que é o... Ontem eu olhei o nome dele, acho que é esse aqui. Esse é o astrônomo russo que teve essa ideia. O Joukowski é contemporâneo, quer dizer, ele provavelmente já conhecia a transformação de Joukowski e disse, opa, vou fazer essa jogada aqui. E aí você, com essa jogada, você transformou uma elipse de Hooke numa elipse com um foco na origem, que poderia ser chamada de uma elipse de Kepler. E aí você diz, pô, mas então será que esse movimento aqui eu não consigo transformar num movimento aqui que resolva a minha equação diferencial?
Então, deixa eu apagar essa história aqui. E simplesmente considerar isso aqui. Eu estou fazendo Z2 de T igual a W2 de T. Bom, mas não dá para esperar que, enquanto eu estou andando aqui assim, o movimento aqui vai satisfazer a minha equação diferencial. Quer dizer, porque a equação diferencial que eu quero é que Z, eu vou chamar de tal, né? Z dois pontos de tal igual a menos Gm sobre norma de Z de tal ao cubo Z de tal. Explicando, né? Você tem aqui essa força daqui, é isso aqui. Na verdade, eu teria massa aqui, mas a ideia é que aqui tem a constante da gravitação, a massa do, vamos dizer, do Sol e a massa do planeta aqui. Então, eu cortei as massas, já simplifiquei um pouco. Aqui, ó, quando eu tenho um vetor aqui, Z de T, eu tenho 1 sobre a norma de Z de T ao quadrado, que vai ser nessa direção, vai ter esse tamanho. Mas aí eu tenho que multiplicar pelo unitário dessa direção, que é esse daqui, que é o Z de T, sobre a norma de Z de T. Então, por isso que aparece esse norma de Z de T ao cubo aqui, porque esse cara daqui já tem um tamanho, né, que tem que cortar aqui. E o menos porque a ideia é que está apontando para dentro. Está claro? Bom, eu botei o tal aqui pelo seguinte, né? Eu não... vamos dizer, acho que se eu fizer a conta, não vou fazer a conta não, mas faz a conta aí. Se você calcular a segunda derivada desse cara aqui, acho que ele não vai apontar aqui para dentro. Ou, se apontar, não vai ser com essa... com essa magnitude aqui. Então, a ideia seria o seguinte, né? Eu introduzi o tal, é o novo tempo. Quer dizer, imagina que esse cara daqui está andando aqui no tempo certo, satisfazendo isso. Então, o W que viria nele está andando aqui num W de um outro T, que é o T correspondente a esse tal. Quer dizer, como se eu dissesse, eu tiro a raiz quadrada aqui, volto para cá, e aí esse cara daqui está aqui, corresponde a essa W, mas num tempo que depende do tal. Então, eu posso dizer que o Z de tal Z de tal é igual a W de T de tal ao quadrado. Tá? Quer dizer, eu disse assim, ó, a trajetória está certa. Eu tenho essa trajetória aqui e ela vai me transformar numa trajetória aqui que é boa. Mas eu vou ter que percorrer essa trajetória de uma outra maneira. Então, eu uso essa fórmula aqui, mas o T que vai estar aqui é o T do tal que vai me levar num cara aqui, de maneira que isso aqui tem que ser satisfeito. E agora eu tenho que me virar para achar quem é esse cara daqui. E eu tenho uma pista que é o seguinte: o campo aqui é central. Então, digamos, eu vou para simplificar, vou botar assim, T de 0 igual a 0. Tá? Então, no tempo 0, eu estou aqui,
E no tempo t de tal, eu vim parar aqui. Então, daqui para cá, eu andei um certo ângulo θ. Né? Eu posso dizer assim, ó, eu tenho W, norma de W é o meu R, e eu tenho um ângulo θ, que é dado aqui assim. Só que se eu andar, se esse cara daqui está aqui assim, quando eu pego o W ao quadrado, aqui no tempo zero, eu estou em Z de zero, que é igual a W de t de zero ao quadrado, e no tempo tal, eu estou aqui em Z de tal, que é W de t de tal ao quadrado. Como eu elevei ao quadrado, eu peguei o módulo do cara aqui, do número complexo, e elevei ao quadrado. E o ângulo eu multipliquei por 2. Então, vamos dizer, se eu pegar o Z aqui, ele vai ser dado por um raio que é R2 e um ângulo que é 2θ. Isso aqui corresponde a elevar ao quadrado. E eu sei o seguinte, né? Eu tenho uma fórmula para calcular. Eu sei que vale a lei das áreas. Quer dizer, eu sei que se eu fizer quer dizer, pelo fato do meu campo ser central, eu posso fazer a integral 1/2 de menos yx ponto mais x y ponto, e isso daqui não depende do intervalo. Então, o que eu tenho, pensa assim, o meu z é igual a x de tal, y de tal. Se eu escrever assim, ó, x igual a r cosseno digamos assim, vou chamar esse cara aqui de S, tá? S cosseno φ, esse cara aqui de φ, e o y igual a S seno φ, φ correspondendo ao ângulo do cara daqui, o S é o módulo aqui. Então, quando eu derivo isso aqui, agora em relação ao meu tempo tal, eu vou ter menos S seno φ, que é o y, a derivada do x vai ser S, eu vou botar o ponto aqui, embora seja derivada em relação a tal, S ponto cosseno φ menos S seno φ, φ ponto. Então, o menos y era esse cara daqui, esse aqui é o x ponto, mais x, que é S cosseno φ, vezes o y ponto, que é S ponto seno φ, mais S cosseno φ, φ ponto. Aí aqui, ó, eu tenho S ponto seno φ cosseno φ. Aqui eu tenho S ponto cosseno φ seno φ, só que com sinal trocado. Então, esse cancela com esse. E aí isso fica igual a S... tem menos aqui, então S ao quadrado, seno quadrado, S ao quadrado, cosseno quadrado, soma dá 1, S2, φ ponto. Então, essa integral aqui, em coordenadas polares, é igual à integral de S ao quadrado, φ ponto.
onde S é o módulo aqui, esse cara daqui. Então, essa coisa tem que ser constante, quer dizer, isso daqui tem um meio aqui, né? Então, eu vou pegar essa lei das áreas e vou dizer o seguinte, ó, então, esse cara daqui, né, esse S2 é R4 e esse daqui é o 2 θ ponto. Então, vou escrever isso aqui. Tá? Então, vou olhar para cá e dizer o seguinte, ó. R4 é norma de W, a quarta, e aqui tem um 2, e aqui é o... Eu estou derivando em relação a tal, porque eu estou fazendo essa conta aqui. Então, eu tenho que fazer dθ de tal. Isso aqui é igual a constante. Então, se eu derivar isso aqui, tem que dar zero. Meio chatinho, né? Parece assim. Bom, eu posso tirar esse 2 aqui também. Posso tirar esse 2 aqui, que não importa, né? E eu posso escrever a norma de W é W barra ao quadrado, para não ter que derivar módulo aqui. Então, W barra ao quadrado dθ de tal, derivada disso, é igual a zero. Por que isso vai me dar alguma coisa? Porque o W eu tenho. E o dθ de tal, eu vou escrever assim, como dθ dt vezes dt de tal. E eu preciso, ó, olha só, se eu tiver dt de tal, então eu posso escrever assim, né? Isso aqui é a derivada de t em relação a tal. Então, t de tal é igual a t de zero mais integral de zero a tal de dt de tal. E aí eu consigo, se isso aqui eu tiver explicitamente, eu consigo calcular a relação entre o tempo daqui e o tempo daqui. Porque a história agora é toda essa. Eu sei que esse cara vai percorrer uma elipse aqui. E que esse cara aqui vai percorrer uma elipse. Se eu tivesse no escuro totalmente, eu diria, não sei nada. Mas eu sei, primeiro experimentalmente, com Kepler e Tycho Brahe, né? E depois, teoricamente, com o Newton, que a solução disso aqui vai percorrer uma elipse assim. Então, se eu ajustar o tempo daqui, na hora que eu estou percorrendo isso aqui, de maneira que isso dê certo, o tempo aqui, o cara esteja andando aqui sobre essa elipse, vai dar certo. Eu só tenho que saber qual é a relação entre o tempo daqui e o tempo daqui. Tá? Quer dizer, aqui eu estou deixando de satisfazer essa equação diferencial, mas eu continuo com essa equação do movimento. O tempo tal aqui não vai dar certo, mas vai dar certo aqui. Então, eu preciso saber essa relação. Então, eu vou calcular essa derivada, seja o que Deus quiser. Eu não estou confiando muito na minha mão para fazer as contas, mas vamos
fazer. A expectativa é encontrar a derivada de t em relação a tal, ou vice-versa. Então, tem que fazer a derivada disso daqui. Né? Isso daqui vai dar 2... não sei, vou botar assim... d tal. Ah, peraí, aqui eu tenho uma coisa ótima, olha só, rapaz. Peraí, antes de eu derivar isso daqui, né? Antes de eu derivar tem uma coisa maravilhosa aqui que eu estava com medo mosca, hein? Porque olha só, ômega 4 d tal, d θ, d tal é igual a... Eu posso escrever ômega não é W aqui, né? W ao quadrado, módulo de W ao quadrado é W barra isso é ao quadrado. Então, eu posso botar isso daqui ao quadrado, e esse cara daqui é dθ dt, dt, d tal. Mas olha só, isso daqui ó, é W2 dθ dt vezes W barra ao quadrado dt d tal. Eu não tinha sacado isso antes, eu espero que esteja certo. Se isso daqui é constante, isso daqui é constante. Só que este cara daqui, né, é constante pelo mesmo motivo, porque isso daqui, ó, aliás, desculpa, aqui, vou botar assim, WW barra aqui. Esse cara daqui, ó, é o norma de W ao quadrado. Então, esse norma de W ao quadrado é o R daqui. E o θ é o θ daqui. Quando eu faço, quer dizer, a minha fórmula da lei das áreas é R2 θ ponto igual a constante. Então, eu estava com isso daqui traduzido para tal, para cá, constante. Só que no meio disso, ó, eu tenho norma de W ao quadrado dθ dt, que é a lei das áreas aqui. Ó. Aqui eu tenho norma de W ao quadrado dθ dt igual a constante. Então, eu posso incorporar essa constante nessa constante aqui. E aí eu só tenho que derivar esse cara daqui. Né? Então, eu posso riscar isso aqui e dizer, esse daqui é constante, porque esse daqui já era. E agora eu só tenho que derivar esse cara daqui. Então, eu tenho que derivar d tal, quer dizer, constante aqui significa em relação a tal, né? d tal de W barra dt d tal tem que ser zero. Então, isso daqui vai me dar W ponto W barra mais W ponto, vou botar aqui, vou escrever assim, d tal de W barra dt d tal mais W barra vezes a derivada disso daqui em relação a tal, que é d2t d tal 2. Será que isso vai ser bom?
Eu não sei se essa fórmula está me dando uma coisa boa. Bom, eu não vou fazer essa conta porque vou me enrolar aqui, mas o fato que a gente obtém aqui, tá, tirando dessa história daqui, você consegue obter a relação que é, vamos dizer, eu acho que é dt de tal igual a w ao quadrado, norma de w ao quadrado. Ou d tal dt, agora, eu espero que esteja certo, uma ou a outra, 1 sobre norma de w ao quadrado. Tá? Que aqui permite a você dizer, ó, tal de t é igual a tal de 0 mais integral de 0 a tal de 1 sobre w de t, norma de w de t ao quadrado, dt. E w de t você conhece, então isso aqui você conhece. Tá? É importante aqui nessa história que não passe pela origem, para você não ter nenhuma dor de cabeça aqui. Eu espero que seja essa e não essa. Então, você tem essa relação aqui. Tá? Que no caso aqui eu botei 0. Aí você joga... Vamos dizer, o que é isso daqui, né? Isso aqui vem da lei das áreas. Tá? Você obtém, pega a lei das áreas aqui, pega essa relação aqui constante, manipula, deriva e... então aqui, o que são os truques? O que são os truques envolvidos? Primeiro, que quando você elevou ao quadrado, o ângulo daqui é o dobro do daqui. Então, é uma boa fórmula, né? Segundo, que quando você tem que derivar isso aqui em relação a tal, automaticamente, né, dθ de tal envolve derivar em relação a t e derivar t em relação a tal. Então, se você consegue manipular essa coisa, você consegue tirar esse cara daqui. E conseguindo tirar isso, como aqui o t avança, o tal avança. Então, você vai ter uma derivada estritamente positiva. Você pode inverter e também ter a derivada de tal em relação a t. Então, se eu não me engano, são essas as fórmulas aqui. Agora, você tem que jogar aqui nessa equação e olhar se isso daqui vai ser satisfeito. É outra derivada. Eu acho que eu também não vou fazer essa conta. Mas a conta agora é essa daqui, ó. Você tem z de t, z de tal é igual a w de t de tal ao quadrado. E você tem que fazer a segunda derivada. Então, você tem que fazer d tal
de Z de tal, e depois derivar de novo e fazer isso aqui aparecer. Quer dizer, ver se isso vai aparecer. Aqui, ó, você vai ter, quer dizer, isso aqui vai dar 2W, pode botar só W, né? Vezes agora a derivada de W em relação a tal, que é W ponto, que é a derivada em relação a T, vezes a derivada de T em relação a tal. Aí essa daqui dá esse 1 sobre norma de W ao quadrado. E aí você tem que derivar de novo. Então isso aqui vai dar 2W, W ponto, dt de tal, norma de W ao quadrado. Eu acho que talvez eu tenha invertido aqui, tá? Mas dt de tal, deixa assim, tá? E aí você deriva de novo. Tá? Deriva de novo essa história aqui. Quando você deriva, aparece uma coisa que você fica, caramba, até aparece, vamos dizer, depois você faz a conta, aparece aqui, né, o Z, D2, D tal 2 de Z, aparece alguma coisa que você consegue escrever aqui um Z de tal, norma de Z de tal ao cubo, até aparece. Aí aparece um bicho aqui que você diz, pô, e agora? Só que esse bicho que aparece aqui tem a ver com isso aqui. Quer dizer, aqui, o bicho que aparece aqui é essencialmente essa energia aqui. Eu não sei se acho que é 2, acho que é menos 2 a energia. Aí você diz, então beleza, ó, eu só preciso, né, esse daqui é uma constante, quer dizer, isso aqui é uma constante, que você pode chamar de E. Assim, então beleza, olha só, vai satisfazer essa equação com Gm igual a 2 vezes a energia, se eu não me engano, ou menos 2 vezes a energia. Acho que é 2 vezes a energia. Tá? 4, alguma coisa assim. Então, beleza, consegui. Quer dizer, você consegue, então, dizer, ó, se eu fizer, criar esse novo tempo tal, dado por uma relação que eu não sei se é essa ou se é essa, teria que ter feito as contas direito, né? Você consegue uma função aqui que, por construção, né, porque você está pegando o tal aqui, fazendo W de t de tal, ele está percorrendo essa elipse, quando você eleva ao quadrado, ele está percorrendo a elipse aqui, e agora, quando você faz essa segunda derivada aqui, você obtém uma constante vezes esse cara daqui. Então, essa constante, que é 2 vezes a energia, eu acho, uma coisa assim, tem que ser igual a Gm. Bom, você só tem que manipular, escolher a sua órbita aqui, de maneira que isso seja satisfeito. Porque, no final das contas, ó, você está com a seguinte situação. Você está fazendo Z, vamos dizer assim, você está trabalhando com T de tal, o tal de T igual a
tal zero, que eu botei zero, né? Mais integral de 0 a t de d tal dt dt. E essa forma, isso aqui a gente consegue derivando a partir da lei das áreas. É um trabalho assim, ó. É claro que se eu soubesse que o campo de forças era dado assim, que satisfazia essa equação, valeria a lei das áreas. Aqui, na verdade, eu estou invertendo, eu estou criando um negócio aqui e eu quero que esse cara seja central. Então, eu quero que ele satisfaça a lei das áreas. Então, para satisfazer a lei das áreas, o meu tal e o meu t vão ter que satisfazer certa relação que me dá o tal em relação a t. Então, o meu guia aqui foi, primeiro, o Joukowski elevar ao quadrado e tal, para dizer que essa elipse com centro na origem vai virar uma elipse com foco na origem. Segundo, que eu quero que satisfaça a lei das áreas. Então, o tempo daqui e o tempo daqui vão ter uma certa relação que eu consigo. Conseguida essa relação, eu consigo que isso daqui valha, desde que eu diga ó, o meu GM vai ser igual a 2 vezes a energia. Uma coisa assim bem simples, acho que é 2 vezes a energia. Acho que não é menos 2, porque aqui a energia é positiva, né? Então, deve ser isso mesmo. Aí, como é que eu vou criar essa elipse aqui? Repara, aqui eu estou criando, então eu posso escolher aqui a constante k que eu quiser. Posso escolher o dado inicial que eu quiser. Então, eu sei o seguinte, olha, que z de 0 é igual a w de 0 ao quadrado. Se eu fizer a derivada, vamos dizer, d tal de z de 0, porque agora eu vou pensar assim, olha, eu dou aqui, eu vou determinar esse movimento dizendo quem é z de 0, quem é a posição inicial e quem é a velocidade inicial. Então, meus dados seriam o seguinte, eu tenho esse bicho aqui, ele está se movendo segundo essa lei e eu vou dizer quem é a posição no tempo zero e quem é a velocidade no tempo zero. E aí vai ter uma solução aqui. Agora eu quero achar a elipse aqui que vai me produzir a solução daqui. Então, como isso daqui vale isso, então eu tenho que pegar o z de 0, que não é 0, e achar um número complexo que é elevado ao quadrado dá ele. Eu sei achar 2, então eu escolho 1. Depois, eu tenho a derivada em z de 0 é algum número complexo que está sendo dado aqui. A derivada no tempo zero aqui. Isso daqui vai ser o quê? A derivada disso daqui. Então, isso aqui é 2w de t vezes a derivada de w, a derivada de t em relação eu acho que é o dt detal. Eu acho que o dt detal aqui, que eu disse, né? Bom, eu acho que esse cara daqui que 2, espera aí, esqueci uma parte aqui, né? 2w de 0, depois a derivada de w em relação a t, vezes a derivada de t em relação a tal. Tá? Então, ó, o meu w ponto de 0 vai sair daqui, porque o w de 0 eu já tenho, aqui assim, esse cara daqui também, então isso aqui sai. E, além disso, ó, eu tenho que ter essa relação aqui, GM igual a 2E. Então, acho que eu posso
tirar daqui. Como essa coisa é constante, eu posso botar 0 aqui. Então, isso aqui é igual a 1 meio. Eu não sei se é exatamente isso daqui, mas é uma coisa assim. Mas essa energia aqui eu tiro daqui assim, ó. Eu tiro m w ponto de 0 ao quadrado. O w ponto de 0 eu tiro daqui, mais K2 sobre 2, w de 0 ao quadrado, tá? No tempo zero. Então, com esses dados aqui, eu tenho esse, eu não sei se o m entra aqui em algum lugar, mas o m eu posso arbitrar se for o caso, se não precisar, e aí eu tiro o k, ou pelo menos o k eu posso também tirar o K2, eu posso tirar o K2 sobre M daqui, dessa história, tá certo? Eu elimino o M dessa coisa daqui, mas tiro o K2 sobre M. Então, eu tiro, a partir daqui, eu sei qual é a elipse que eu tenho que fazer aqui, quer dizer, qual é o massa-mola que eu tenho daqui, para obter a solução daqui, que tem esse cara dado, e esse cara aqui também é dado. Quer dizer, eu tenho a constante da gravidade, tenho a massa do Sol, o que for, quando Deus segura é um pouco diferente, né? Mas isso aqui é uma constante que eu conheço, é dado do meu problema. Então, eu tenho que poder achar o cara aqui que vai me dar exatamente esse. Bom, aí tudo bem, aí vai satisfazer isso. Então vai estar com uma órbita elíptica, porque eu construí uma órbita elíptica, vai estar satisfazendo isso, então você tem um campo de força central, então vai satisfazer a lei das áreas e a lei dos períodos. Será que vai satisfazer a lei dos períodos? A lei dos períodos eu não sei de cor, é uma coisa do quadrado, do eixo maior, não sei lá o quê. Mas a gente também consegue fazer a conta. Vou mostrar como é que é o caminho, né? O caminho é o seguinte, esse negócio daqui, ó, quando ele completa uma volta daqui, esse cara completa 2 voltas aqui. Só que, né, se esses 2 caras, ó, um é menos o outro. Então, se eu fizer uma meia volta aqui, e a meia volta aqui, sempre quando eu ando o tempo de uma meia volta, o ângulo aqui corresponde a π. Então, uma volta, o ângulo corresponde a 2π. Meia volta, o ângulo corresponde a π. O que significa que esse cara que estava aqui, ele vem em menos ele, que dá, quando eleva ao quadrado, o mesmo cara. Então, quando eu dou uma meia volta aqui, eu dou uma volta inteira aqui. Então, a metade do período aqui é o meu período aqui. Então, eu tenho que olhar quem é a metade do meu período aqui. Então, deixa eu dar mais ou menos a dica de como é que a gente obtém o período. Primeiro que o meio período aqui, não importa onde eu comece, é sempre o mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Essa coisa daqui é aqui, ó. Isso aqui é cosseno beta t seno beta t, está percorrendo o círculo aqui, e aí eu fiz uma transformação linear e joguei o E1 e o E2 por essa transformação linear, eles viraram para um aqui em epsilon 1, o outro aqui em epsilon 2, né?
E aí eu levei em cosseno beta t epsilon 1 mais seno beta t epsilon 2. Mas eu sei, vou usar a decomposição em valores singulares, eu sei o seguinte, que eu posso pegar uma base ortonormal aqui, V1, V2, que vai me levar aqui assim, ó, num cara aqui, outro aqui ortogonais, que tem que ser o eixo maior e o eixo menor. Vou chamar esse cara aqui de A e esse aqui de B. Então, em vez de eu fazer essa elipse, esse cara assim, eu vou fazer de maneira que eu pego essa base como base e aqui esse cara vira cosseno beta t vezes A mais seno beta t vezes B. É a mesma elipse percorrida com o mesmo período, mas a minha conta fica mais fácil, né? Porque eu tenho que achar o tal, né? Eu estou pensando assim, tal de 0 igual a 0, t de 0 igual a 0. Então, eu tenho que achar o tal que me dê, quer dizer, o meu período, para isso aqui variar de 2π, na verdade, eu quero π sobre beta, né? Meio período daqui. Tá? Quando t vai de 0 a π sobre beta, eu ando de 0 a π, esse negócio daqui. Então, eu tenho que fazer... eu tenho que fazer a integral de 0 a π sobre beta de dt de tal, Porque eu quero saber quando o t vai de 0, aliás, d tal dt, quando o t vai de 0 a π sobre beta, de quanto varia o tal. Quer dizer, o meu tempo aqui foi de 0 a π sobre beta. Então, eu andei daqui até aqui. Quanto que foi o tal que me fez vir daqui até aqui? Esse tal, quando eu elevar ao quadrado, vai me fazer dar uma volta completa aqui. Então, eu tenho que fazer essa integral aqui. Essa integral aqui, o dt de tal, se eu não me engano, aqui é a norma de... acho que aqui, se eu não me engano, d tal dt é igual a norma de w ao quadrado. E aí, essa conta aqui vai me ajudar, ó, porque como esses caras são ortogonais, isso aqui e esse daqui são dois vetores ortogonais. Então, Pitágoras, né? O quadrado da norma desse cara é o quadrado desse mais o quadrado desse, que é A2 mais B2. Tá? Que é A2, não, que é cosseno quadrado, isso daqui é igual a integral de 0 a π sobre beta, cosseno quadrado beta t vezes A ao quadrado, que A é a norma desse cara, né? Mais seno quadrado beta t vezes B ao quadrado. Quer dizer, eu estou escrevendo assim, norma do vetor A igual a A, norma do vetor B igual a B, dt. Aí isso me dá A2 integral de 0 a π do cosseno quadrado beta t dt
mais B2 integral de 0 a π do seno quadrado beta t dt. A integral do cosseno quadrado mais o seno... Aqui é uma situação que 0 a π sobre beta, desculpa. Aqui, ó, o cosseno quadrado mais o seno quadrado, eu estou de 0 a π sobre beta. Então, o meu cosseno está variando de 1 a menos 1. E o meu seno está variando de 0 a 1 e de 1 a 0. Só que essas corcovas aqui são iguais. Quer dizer, se você pegar essa área daqui, mesmo elevando ao quadrado, essa área ao quadrado é igual a essa ao quadrado é igual a essa. Então, o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, as duas integrais são iguais. Como a soma das duas dá 1, soma dos dois dá 1, essa integral vai dar, daria π sobre beta, se fosse 1, vai dar π sobre 2 beta. Então, isso daqui vai ser A2 mais B2, π sobre 2 beta. Se não me engano, é esse daqui. Tá? E aí, esse seria o nosso período. Aí tem duas coisas muito interessantes, geométricas, né? A primeira é o seguinte, que aqui, ó, eu estou... Aqui é o A, aqui é o B. Quando eu elevo ao quadrado, esse daqui é o eixo maior. Então, esse cara daqui, não é exatamente aqui assim, né, mas... Aqui eu vou em A2, aqui está o zero. Esse tamanho, se esse tamanho daqui é A, esse tamanho aqui é A2. E esse B, ó, se esse ângulo é defasado de π sobre 2, quando eleva ao quadrado, fica defasado de π. Então, esse cara daqui é o B ao quadrado, e esse tamanho é B ao quadrado. Então, A2 mais B2, isso daqui é igual a π sobre 2 beta vezes o eixo maior. Mas não é exatamente isso que diz a lei dos períodos. Só que esse beta daqui, ele também... ele sai dessa história daqui, né? Porque beta é K sobre raiz de M. Então, beta 2 é igual a K2 sobre M. E aí você consegue, eu também não estou com essa conta na cabeça, mas você consegue tirar esse beta, porque ó, K2 sobre M sai daqui dessa relação aqui, né? Quer dizer, aqui ó, você tem 2E sobre M é igual, eu não sei exatamente, mas é igual a W, você multiplica aqui por 2, aí você fica com W ponto quadrado mais K2 sobre M W quadrado. E daqui você tira esse valor de beta em função de A e B, de maneira que isto daqui vai... Quer dizer, por enquanto a gente está com essa relação assim, T, que é o período, é igual a π sobre 2, 1 sobre beta,
eixo maior. Mas o beta não é uma constante, então você tira, quer dizer, não é uma constante, ele tem que ser, ele não está livre, ele depende aqui do A e do B também. Então você tira o valor de beta aqui dessas contas e acha a lei dos períodos. Então, vamos dizer, moral da história aqui, né? As nossas orientações principais, né? Primeiro, você pega uma elipse aqui, eleva ao quadrado, vira uma elipse com C na origem, eleva ao quadrado, vira uma elipse com um dos focos na origem. Aí você diz, não, esse negócio aqui tem que satisfazer a lei das áreas, e aqui satisfaz a lei das áreas. Então, para eu de lá satisfazer a lei das áreas, a relação entre o tempo que você vai andar aqui, vamos dizer, a derivada do t de tal, derivada de t em relação a tal, ou a de tal em relação a t, vai ser bem determinada. Então, isso permite a você dizer, bom, então eu conheço a derivada, é dada em função de w, então eu consigo escrever t em função de tal. Escrevendo t em função de tal, eu jogo nessa fórmula daqui. Eleva ao quadrado, não vou levar essa fórmula, vou levar assim, abstratamente, eleva ao quadrado e digo, agora eu vou verificar se satisfaz a equação que era essa equação aqui, quer dizer, eu faço z dois pontos igual a menos gm, norma de z ao cubo z. Aí faço a conta e digo, opa, beleza, funcionou. Então, estou dizendo que realmente a solução desse negócio tem vocês vão ver isso em equações diferenciais, quer dizer, uma equação como essa tem solução única, né? Quer dizer, dadas a posição inicial, a velocidade inicial, tem solução única. Então, se eu achei a solução essa, então a solução anda numa órbita elíptica. Primeira lei de Kepler. Segunda coisa, bom, o campo de forças está apontando para a origem, então, lei das áreas. Está no papo. A terceira é a lei dos períodos, que a gente simplifica, né, pensando essa elipse aqui, parametrizada dessa maneira, que aqui passa no tempo inicial, aqui passa no tempo meio. Então, primeiro, você consegue calcular esse tempo daqui até aqui, que vai corresponder quando você eleva ao quadrado ao período completo, e você obtém uma fórmula que é essa, ou algo parecido, né? E aí, surpresa, né? Esse cara daqui, um A2 mais B2, que aqui não tem um significado tão claro assim, mas aqui ele corresponde ao comprimento do eixo maior. Porque esse daqui, que vai virar o cara mais afastado aqui, ele é o maior aqui, esse daqui é o menor aqui, então vai virar o cara mais do outro lado do foco, então você, pum, A2 mais B2 é o eixo maior. E a outra coisa é não esquecer que esse beta daqui não está solto, ele é K sobre raiz de M. Então, na hora que você procurar saber quem é K sobre raiz de M, você vai encontrar alguma coisa aqui relacionando esse cara e esse cara daqui. Observa que no tempo zero, só para ver como é que você tira essa relação, né? O W de zero é o A, então a norma de W de... Esse cara daqui no tempo zero, norma de W de zero ao quadrado é igual a 2, né? E o W ponto de zero, como aqui você está com cosseno beta t, mais seno beta t zero, quando você deriva, esse daqui vira menos seno, zero, esse vira cosseno, vira 1, e aí você tem o B. Então, o W ponto de zero nessa situação
na verdade não é o B, né? É beta cosseno beta t b. Então, quando você faz t igual a 0, isso vira 1, então dá beta b. Então, w ponto de 0 ao quadrado é igual a beta 2 b2. E aí você tira aqui, nessa história, você tira o beta em função de A2 e B2, substitui aqui e acha o que tem que achar. Se eu não me engano, é isso aqui assim. Tá? Então é uma ideia muito mirabolante, né? É claro que depois que você sabe que, vamos dizer, você sabendo que você está procurando uma elipse aqui, satisfazendo isso, realmente faz todo sentido. Essa ideia faz. Tem umas contas, eu errei aqui um bocado no meio das contas, mas não importa, dá para refazer com calma e acertar. Né? E tem todo esse manual de instruções de como você faz essas contas aqui. Aliás, vamos dizer, no livro 4, tem esse passo a passo. Eu não faço as contas, mas tem o passo a passo, dizendo, ó, vai dar esse resultado, faz a conta aí, tal, confere. Quem quiser ler no original, vamos dizer, original 1 é o livro do Arnold. É um livrinho que é Newton, Huygens, Hooke, se não me engano, não sei se tem mais algum, não sei se tem o Barrow também. Ele fala sobre esses cientistas da segunda metade do século XVII, né? E a certa altura ele faz essa história daqui. E esse negócio, na verdade, não é trabalho dele, é do astrônomo Bolin, que ele cita lá. Então você vai encontrar também a referência do trabalho original.